Olá a todos e todas, espero que vocês estejam preparados para uma conversa bastante potente. Nesta unidade, estamos aprofundando um assunto de grande importância para a educação para a cidadania global, as juventudes e suas diferentes identidades. Hoje vamos ter a oportunidade de refletir sobre a forma que os espaços educacionais e a sociedade como um todo têm lidado com as diferenças sociais. Hoje, nosso podcast conta com René Silva como convidado. René Silva dos Santos, ainda como estudante aos 11 anos, criou o jornal Voz das Comunidades, após participar de um projeto de comunicação que já existia dentro da escola, criado por estudantes do Grêmio Estudantil para mostrar o que acontecia dentro do ambiente escolar e propondo melhorias na qualidade de educação. Foi vencedor do Man of the Year 2021 na categoria Responsabilidade Social. René, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado demais pelo convite, eu que agradeço. René, para começar, eu gostaria que você contasse pra gente um pouco sobre a sua relação com o tema de hoje, que é identidade e juventudes. Bom, eu sou um jovem negro de 28 anos, que trabalho diariamente com jovens, trabalho a questão de identidade da juventude negra e periférica e favelada do país. Então, é um tema muito importante e que precisa cada vez mais ter espaço, cada vez mais ser pauta para que a gente consiga ter melhores políticas públicas para a juventude brasileira. E René, você é idealizador de um projeto que inspirou muitas juventudes nas favelas do Brasil inteiro, o Voz das Comunidades. Eu queria que você falasse sobre o processo de criação desse projeto e comentasse de que forma a escola pode ajudar para que jovens tenham a oportunidade de sonhar como você sonhou com o Voz das Comunidades. Olha, a escola tem um papel fundamental e principal dentro da minha história. Principalmente porque quando eu tinha apenas 11 anos de idade, estudando numa escola pública, aqui dentro do Complexo do Alemão, participando de um projeto criado pelos alunos e professores, do Grêmio Estudantil, eu consegui ampliar a voz da minha comunidade, consegui fazer com que mais vozes pudessem ser ouvidas, e não através da grande mídia, através de uma mídia comunitária, através de uma mídia criada pelas próprias pessoas que moram dentro desse território. Mas a escola tem um papel fundamental e importantíssimo nessa história toda, principalmente porque eu comecei lá, todo o meu incentivo, todo o meu apoio foi de dentro da escola. Foram professores, diretores, outros alunos que apoiaram a iniciativa e falaram assim, segue em frente, vai firme que a gente está junto. Então isso tudo fez uma diferença total na minha vida, fez uma diferença total na minha trajetória para que hoje eu pudesse, 16 anos depois, estar contando essa história para vocês. E na perspectiva do reconhecimento e da valorização da diversidade étnico-racial, a Unesco no Brasil traduziu a coleção da História Geral da África para o português, que além de apresentar uma visão de dentro do continente, cumpre a função de mostrar à sociedade que a história africana não se resume ao tráfico de escravos e à pobreza. A coleção é acompanhada de materiais didáticos para apoiar os professores. Além disso, a gente destaca as leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, que incluíram no currículo oficial da Rede de Ensino Brasileira a obrigatoriedade da temática História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena. Nesse sentido, você poderia falar um pouco sobre qual é o papel da escola e da educação no resgate dessa história e também na promoção da educação das relações étnico-raciais? Sem dúvidas que a escola tem um papel fundamental e importantíssimo. Quem dera se em todas as prefeituras, todos os governos do estado, se em todo o nosso país, nós tivéssemos pessoas dentro das secretarias de educação, pessoas que têm acesso a essa transformação social, a esse ensino para as crianças e adolescentes, a inclusão da pauta étnico-racial, não só no período de novembro, como é acostumado a ter, Dia da Consciência Negra, 20 de novembro, todo mundo começa a falar sobre a pauta. Mas, infelizmente, ainda não é uma realidade. Apesar da lei já existir, apesar dessa obrigatoriedade, ainda não é uma realidade dessa aplicação em todas as escolas públicas e particulares do nosso país. Mas essa lei, ela tem um papel importantíssimo, porque faz com que estimule os professores, estimule os diretores a cada vez mais estar pautando sobre cada vez mais a história afro-brasileira, a história da África no Brasil, a história dos indígenas serem cada vez mais faladas na escola. Eu já participei durante vários anos como convidado de escolas públicas aqui no Rio de Janeiro, justamente na Semana da Cultura Afro-Brasileira também, discussão, não só nos dias da Consciência Negra, mas durante a semana inteira, durante o mês de novembro. Mas acho que é importante e fundamental que a gente amplie essa
pauta, para que mais pessoas tenham acesso, para que mais crianças e adolescentes cresçam sabendo da sua história. Porque a verdade, a nossa realidade hoje no nosso país é que a gente cresce sem saber a nossa história. A gente não sabe o que foi a escravidão no nosso país, a gente não sabe como o povo negro, o povo preto ainda sofre nos dias de hoje. A gente acompanha uma coisa ou outra pela grande mídia, quando se tem destaque, quando se tem uma grande proporção, mas é muito difícil que esse debate seja mais aprofundado dentro da academia, dentro das escolas públicas, dentro desses espaços que são de formação, de construção da sociedade brasileira. Então é importante que existam essas leis, mas é importante que essas leis sejam aplicadas, sejam cobradas, para que na prática a gente também tenha tudo isso acontecendo e não só na teoria. E para encerrar, eu gostaria de saber como é a escola que você sonha para os jovens brasileiros. Olha, a escola que eu sonho para os jovens brasileiros é uma escola que a gente possa ter sem muros, né? Uma escola aberta, uma escola onde a gente possa ter uma troca maior junto com a comunidade, né? Eu assisti um documentário, não é recente, é um documentário um pouco antigo já, mas fala da educação do nosso país. O documentário chama Educação.doc. Foi uma série também na televisão, mas foi passado como filme e mostra a realidade das escolas públicas do nosso Brasil e mostra que existe qualidade na escola pública, existe muita qualidade na escola pública, né? Mas que, infelizmente, essas qualidades dependem não só de esforços dos professores, diretores, mas também das secretarias, do incentivo do poder público, das prefeituras, dos governadores, do poder público de maneira geral, de incentivar e motivar, de ter recursos para que esse debate seja mais amplo dentro das escolas. Então, quando eu assisti o documentário Educação.doc, eu vi ali uma esperança de um futuro melhor. Os maiores índices do IDEB, do Índice de Desenvolvimento e Educação do Brasil, os maiores índices eram de escolas no interior do Brasil, do Nordeste e do Norte principalmente, e nas áreas de favelas dentro do Rio de Janeiro e de São Paulo. Então, existe sim uma chance da gente mudar a nossa realidade através da educação. Existem possibilidades, mas é preciso que haja esforço de todo mundo, da comunidade, dos alunos, dos pais, dos diretores, dos professores. Todo mundo tem que estar em sintonia, todo mundo tem que estar sincronizado para que a gente consiga fazer essa mudança, essa transformação através da educação. E eu acredito muito, eu tenho muita esperança que isso seja possível através de palestras motivacionais, através da inclusão do debate étnico-racial dentro dos livros didáticos das escolas. Porque até pouco tempo a gente não via. Se você pegar livros de 10 anos atrás, você não via muita coisa sobre referências negras no nosso país. Hoje em dia você já consegue enxergar, hoje em dia você consegue, mesmo que pouco, mas a gente vê que há uma mudança acontecendo. E essa mudança acontece principalmente por conta de movimentos, por conta de pessoas ativistas, movimentos negros que têm diariamente debatido, diariamente cobrado do poder público, das empresas, da sociedade como um todo, para que esse debate seja cada vez mais amplo e não só do povo negro do Brasil, mas que seja um debate para toda a sociedade brasileira. Bom, Renê, chegamos ao fim do nosso episódio. Eu queria agradecer a você por essa oportunidade fantástica, por esse momento de troca que nos enriqueceu e mostrou pra gente na prática como a escola que escuta e valoriza suas diversidades e juventudes é uma escola muito melhor. Muito obrigada por participar do nosso podcast. Obrigado demais vocês, fico feliz de poder ter compartilhado um pouco da minha história, um pouquinho da minha experiência.